e nosso material tem que ser avaliado como tal. Eu acho que ninguém está propondo aqui, não vi nenhuma proposta de censura ou de conselho de censura. Mas o que a gente está perguntando... quais são os limites? Aí é uma pergunta para vocês que fazem humor. Então, a discussão dos limites é o que a gente está fazendo aqui. Né? Exatamente. É o que a gente está fazendo aqui. Você começou a falar, inclusive, quando o Paulo deu o exemplo do deputado José Genuíno, que foi uma equipe do Pânico, foi à casa dele. Eu me lembrei de outra ação do Pânico, que chegou a pôr até um guindaste na frente de um apartamento de uma atriz. Aí o público e o privado... Exatamente. Aí o público e o privado é... Agora, mas veja bem, tem um negócio que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: o humor, para mim, é uma faísca de entendimento de alguma coisa. Você só ri quando você entende alguma coisa. Tem referência. Não é isso? Tem que ter referência. E para mim, quer dizer, é uma coisa educativa. Para mim é sempre educativo o humor, você entendeu? Porque quando ele não tem graça, quando ele não bate no paladar do cara que está do outro lado, ele simplesmente não tem eficiência nenhuma. Agora, eu discordo radicalmente de quando você fala, não, o humor está ajudando o pessoal a votar nulo. Foi uma moça sugerida. Talvez esteja, e talvez não tenha opção mesmo. Quer dizer, eu acho que quem é responsável pela bandalheira é quem faz a bandalheira. Não é o humorista que fala da bandalheira, você entendeu? E acho que os políticos, que são, e existem mesmo, os políticos corretos, que estão preocupados com o país, etc. e tal, eles vão saber lidar com o humor como sempre souberam. Né? Os grandes políticos sempre foram grandes, aliás, alguns grandes humoristas. Aliás, o Brizola, os grandes políticos, o Jânio Ademar, mas todos. O próprio presidente Lula é um cara que toma muita pancada e que sabe responder. Quer dizer, eu acho que quem não tem, assim, tudo para esconder, eu não vou falar quem não tem nada para esconder, mas quem dá a cara para o humor sempre sai melhor. Se é que ele não tenha mesmo o rabo preso, você entendeu? Ele sai melhor porque ele sai mais esclarecido, ele sai com uma imagem mais próxima do que ele é de verdade, né? Você veja o caso do senador Suplicy, que foi uma vítima, entre aspas, do CQC durante vários programas. Ele se saiu muito bem, ele entendeu a linguagem do programa. Ele é pai do Supla também, né? Olha, Paulo... O cara treina em casa. Ô Paulo, nós ouvimos também um colega seu, o deputado do PT de Pernambuco, Maurício Randes, sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Eles complementam a comunicação que deve haver entre o público e a política. Muitas vezes os temas que discutimos no dia a dia da política são áridos. E a apresentação de forma humorada, com a ironia, com a brincadeira, ela é muito positiva. Ela não só tem o caráter de entretenimento, mas também o caráter de fazer uma comunicação entre o público e o mundo da política. Evidentemente que o bom humor, o humor sadio, a ironia competente é sempre muito bem-vinda. O que nós temos que ter um certo cuidado é para que no humor não haja uma reprodução de discriminações, sejam ideológicas, raciais, etárias, etc. Acho que o limite é esse, é que não chegue no ponto da discriminação, né, de qualquer modalidade, que não haja o deboche, porque evidentemente as instituições de uma democracia, elas precisam ser respeitadas. Então pode haver, eu conheço por exemplo o humor da televisão britânica, da BBC, e ele consegue encontrar este equilíbrio, o de brincar, o de aproximar as pessoas, e o de tornar menos áridos os temas da política, mas sem ultrapassar, sem levar as instituições ao deboche, ao desrespeito. Você se sente ofendido com alguma brincadeira desse tom? Não, eu pessoalmente não, mas eu acho que nós temos que ter, enquanto país, a consciência de que o humor é saudável, deve ser sempre incentivado, mas ele não pode servir de reprodução de preconceitos na sociedade. Nós queremos uma sociedade livre, fraterna, democrática. Isso implica também superarmos preconceitos que às vezes são arraigados na cultura nacional. Bom, você ia falar. Não, eu acho assim que um pouco todos que deram depoimento, e agora o Maurício também, o deputado Maurício Randes, demonstra o seguinte: o humor que todos gostam é um humor fino, humor que saiba tirar proveito da situação, brincar com as contradições, fazer a caricatura das contradições e tal. Deixa eu só reforçar o que o deputado falou do humor inglês, né? Monty Python talvez não haja algo que tenha superado na história, né? Tem outro grupo, Spitting Image, que é a imagem cuspida, que boneco. E depois os caras faziam Charles com a orelha enorme e tal, e dizendo para a rainha: mamãe,
Quando é que você vê? Só depois que você comeu todas as suas sopinhas, tá? E, pô, era uma coisa... Eu vi um quadro do Chico esses dias, né, que eu estava olhando na caricatura que ele faz do presidente, né? Presidente Lula. O presidente Lula, a orelha do presidente, na caricatura dele, parece aquele Spock, né? É toda pontiaguda. É toda pontiaguda. Então, depois também, recentemente, eu vi 2 programas seus que eu achei interessantíssimos. Um, não sei se você sabe, foi apresentado na Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui da Câmara. Não sabia. Que é um sujeito seu que vai questionar um condomínio fechado. Sim. Então ele põe uma paisagem como se fosse uma rua. Aí tira a paisagem e tem uma casa. As pessoas se apropriando do espaço público, da rua. O deputado Zezéu Ribeiro de Minas apresentou na Comissão de Desenvolvimento Urbano para discutir esse problema da apropriação do espaço público pelos condomínios fechados, N formas de apropriação por muros, portões, sem autorização, e o cara diz, essa rua é minha, né? E aí põe lá a paisagem e faz essa reflexão. Outro, que acho que teve muita repercussão, quando vocês saíram nas ruas dizendo o seguinte, o político brasileiro é ladrão, aí o cara não, é ladrão, é ladrão. Aí vocês filmavam situações em que alguém esqueceu o celular, alguém vai lá e leva o celular que a pessoa a bolsa. Exatamente. Quer dizer, parte dos problemas da política são reflexo da sociedade e dos hábitos da sociedade, etc. Né? Então eu acho que todos que disseram, e o deputado Maurício Randes, estão dizendo o seguinte, o que é, digamos, agressivo. Por exemplo, eu não admito mais, eu não consigo mais assistir um humor que caricatura a questão do homossexualismo. Parte do humor brasileiro cresceu nessa, digamos, nessa esteira, né, da crítica, de caricaturar o homossexualismo, aquele gesto mais efeminado. Quer dizer, hoje é o tipo de humor que não se aceita, não se admite. Já passa a ser preconceito. Preconceito. Então, quando você reproduz o preconceito em relação a isso e outros preconceitos... E uma coisa que eu vi em todos que comentaram é o seguinte, na política você não pode pôr todo mundo no mesmo cesto. Né? Como se todo mundo tivesse tudo para esconder. Claro. Né? Não tem uma obra positiva, né? Eu acho que tem muita coisa boa no Brasil. Por isso que é legal você dar esse exemplo do CQC, que a gente resolveu fazer uma crítica. Olha, se você acha que os políticos são desonestos, olhe para você. E agora você me deu uma boa chance, deputado, de falar que também a gente não deve botar os humoristas também no mesmo saco. Porque, você entendeu? Porque fica parecendo assim, não, humorista é tudo preconceituoso, é tudo baixaria e tal. Né? Claro que não. Ô Marcelo, vamos fazer mais um intervalinho. Voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje discute o humor político na televisão. Nós voltamos já.